pra dizer o quê? Inscreva no canal e tchau. Se inscreva no canal e tchau. Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo a mais um vídeo no nosso canal. Hoje eu irei falar sobre um assunto que, assim, eu não vejo com tanta frequência. E é algo que tá acontecendo comigo. Hoje eu não acordei muito bem, né? A primeira vez que eu falo aqui sobre esse assunto. Muita dor de cabeça. Tô fechando muito os olhos porque meus olhos estão doendo muito. Essa região dos olhos tá doendo bastante. Muita dor de cabeça. Ânsia de vômito. Não estou muito bem, né? Tudo que eu fiz hoje foi... Ainda tá cedo, né? Eu acho que é umas 9h30, 10 horas. Eu tomei café da manhã e estou aqui com muita dor de cabeça, muita dor nos olhos, ânsia de vômito. Vou arrumar minha cama e vou tentar tomar um banho, lavar a cabeça pra ver se melhora um pouco mais. E depois eu vou conversar mais com vocês sobre isso, né? Contar pra vocês o que é que tá acontecendo, o que é que eu tenho. E não tá fácil. Bom, meus amores, voltei depois de algumas horas. Graças a Deus eu já estou me sentindo melhor, né? Quando eu gravei o início do vídeo pra vocês, era entre 9h30 para 10 horas. Já são mais de 4 horas da tarde. E eu vim falar um pouco com vocês, né, sobre ansiedade. E sobre o tratamento, né, que eu estou fazendo. Cheguei a pesquisar várias vezes sobre a medicação e eu não encontrei muita coisa. Mas o que eu quero falar pra vocês é como tudo começou, né? Como que eu descobri que eu tava com ansiedade. No início, eu sentia muita dor de cabeça, muita enxaqueca. Dor de cabeça muito forte, porque eu tomava remédio, mas não passava dor de cabeça. Eu tomava medicação e a dor de cabeça não passava. Minha vista, ela não é que ela ficava embaçada. Era uma sensação muito ruim. Se tivesse uma pessoa em pé e eu fosse olhar pra ela, eu conseguia ver normalmente, né, da cabeça até a cintura. E da cintura pra baixo eu não conseguia. Era uma sensação muito ruim mesmo, né? Eu ficava com tontura. A visão ficava ruim, com enjoo, né? Eu cheguei a pensar que pudesse ser gravidez, né? Ainda fiz um teste e negativo. Fui para o posto de saúde e lá ele falou que eu poderia estar com labirintite. Aí passou medicação e eu voltei para casa, fiquei tomando a medicação, mas eu continuei passando mal. Fui para emergência, chegando lá, fiz tomografia e fiz outros exames, mas não deu nada. Aí o médico olhou para mim e falou assim, olha, se continuar, você vai precisar renovar a lente do óculos. E tudo bem, eu voltei para casa e continuou. Renovei a lente do óculos, né? Fiz o exame, renovei a lente. Ainda assim, continuou. Continuei passando mal e voltei novamente para o médico do postinho aqui. Aí, quando cheguei lá, comecei relatando para ele, explicando para ele. Continuou, né, aqueles sintomas e piorou, porque tava dando dormência no braço. E às vezes dava só nas pontas dos dedos, né? Teve uma época que foi no dia da festividade do conjunto infantil da minha igreja, né? E eu tava muito preocupada, ansiosa, e nesse dia eu lembro que de manhã, quando eu acordei, a minha boca estava ficando dormente. E eu fiquei com muito medo de passar mal naquele dia, porque eu não podia passar mal, né? E eu queria estar na igreja naquele dia. E
minha boca começou a ficar dormente. E eu com medo. Pensei logo em AVC, né? Isso foi num sábado. Quando foi na segunda, eu acho que foi na segunda. Aí eu fui pro médico do posto. E contando pra ele direitinho, explicando pra ele, ele falou que era ansiedade. Que aquilo era ansiedade. E passou a medicação pra mim. Eu dormia muito bem, até demais, pessoal. Dormia muito. E depois que ele passou a medicação, começou os efeitos colaterais. Ele passou pra mim sertralina de 50, uma vez por dia. E eu tomei. Eu passei 2 noites sem conseguir dormir. Eu não dormia durante a noite. E nem consegui dormir durante o dia. Sei que foram 2 noites bem difíceis. Que eu falei, vou parar de tomar a medicação. Só que daí eu comecei a fazer umas pesquisas e eu vi alguns comentários que era efeito colateral da medicação. E que aquilo ia passar, né? Mais ou menos no máximo uma semana que ele ia passar. Então foi em torno de 2 a 3 dias que eu não consegui dormir de jeito nenhum. Né? Esse foi o efeito colateral que me deu a sertralina. Insônia. Eu ficava muito ansiosa. É como se tivesse intensificado os sintomas que eu já tinha. Só que pior, antes eu dormia bastante e depois que eu iniciei a sertralina, 0 sono. Não, dava sono, mas eu não conseguia dormir, entendeu? E tudo bem. Ele falou assim pra mim, olha, a senhora vai fazer uso dessa medicação durante 30 dias e depois volta. Que é pra mim falar se a gente vai aumentar a dose, se a dose tá boa, se tá fazendo efeito ou se não tá. Só que eu pago pra não sair de casa. Eu pago pra não sair de casa. Tem 2 lugares que eu gosto de estar. É a minha casa, lógico, com certeza. E a igreja. São os únicos lugares. Eu não gosto de sair de jeito nenhum. Eu pago pra não sair de casa. E ele pediu pra mim voltar lá com 30 dias. E eu só voltei, eu acredito que fazia de 4 a 5 meses que eu voltei lá. E eu só voltei porque, novamente, tava voltando, né? Desde que eu iniciei o tratamento, aquelas enxaquecas fortes que eu tinha antes de iniciar o tratamento, parou, eu não tive mais, né? E depois disso, tava tudo bem, né? Depois que passou os efeitos colaterais, ficou tudo bem. E eu continuei fazendo uso e também não fui para o posto. Eu sei que com mais ou menos 4 a 5 meses, aí começou novamente a adormecer as pontas dos dedos. Aí foi quando eu fui lá no posto, né? Que só assim. Aí fui lá e o médico pediu para mim aumentar a dosagem. Nesse intervalo, desde a minha dos meus primeiros sintomas, né, de ansiedade que eu não sabia que era, que começou a ficar feridinho aqui na minha cabeça. Criava casca, não era caspa. Era casca mesmo. Aí o que acontece? Por conta da ansiedade eu não consegui deixar a casca. Eu arrancava. Aí quando eu arrancava, feria o couro cabeludo. Aí ficava naquele ciclo. Criava a casca, eu arrancava, feria o couro cabeludo, criava outra casca e eu arrancava novamente. Enfim, e isso passou muito tempo e quando foi agora, né, depois de 4, 5 meses que eu voltei lá, ele aumentou a dosagem, né, e eu agora tô tomando sertralina de 50 2 vezes por dia. Tomo de manhã e à tarde, né, porque ele pode afetar o sono, não sei. Sei que ele pediu pra mim tomar de manhã e à tarde. E então passou essa medicação. Ele falou que essa medicação aqui é pra essas irritação, né, que tava dando no meu couro cabeludo. Ele disse que era devido à ansiedade. E passou essa medicação pra mim. Confesso que não tô vendo muito resultado. Já ele passou 5 caixas e um pouco, né? Mas como não tinha como comprar aberto, né? Envelope aberto, aí eu tive que comprar 6 caixas.
Eu já tomei 4. Essa já é a 5ª. E ela só tem mais uma caixa fechada. E não mudou muita coisa em relação ao couro cabeludo. Eu não sei o que é que eu vou fazer, né? Depois que eu tomar essa medicação, porque ela é forte. Ele até falou pra mim que esse aqui, ele ia cortar um pouco do efeito desse. E hoje, né? Não sei se devido a isso. Porque esse aqui eu tomo 3 por dia. E esse eu tomo 2. Né? E eu não sei se por conta desse aqui tá cortando o efeito do sertralina. E hoje eu amanheci até com medo, fiquei até com medo de começar a dar as mesmas coisas de novo. Porque hoje eu amanheci com muita dor de cabeça, com os olhos doendo muito. Com ânsia de vômito. E, enfim, né? Mas graças a Deus já melhorou. Passou mais, não tô 100%, mas melhorou. Aquela ânsia de vômito passou mais, a dor de cabeça também. E é sobre isso, pessoal. Tem gente que fala que ansiedade é frescura. Que ansiedade é falta de Deus, né? E só quem tem ansiedade que sabe. Se tem um lugar que eu gosto de estar é na igreja. Ou em casa, ou na igreja. Nenhum outro lugar. Pra mim sair de casa pra fazer uma visita a alguém, eu tenho que me esforçar ao extremo, porque sinceramente eu não gosto. Eu prefiro estar em casa ou na igreja. São os únicos lugares. E assim, quando eu tô nos meus momentos que eu sinto que minha ansiedade tá um pouco, sabe? Não é falta de Deus. Se não fosse Deus, sinceramente eu não sei. Eu gosto de estar na igreja, como eu já falei. E quando eu tô assim, quando eu tô com ansiedade atacada ou algo do tipo, o que me faz ficar melhor é isso. É estar na igreja. É ligar o som, colocar louvores bem alto e ficar ouvindo dentro de casa. Enfim, na minha visão não é falta de Deus. Só quem passa que sabe. E também não é frescura, né? Como eu falei, eu pensei que fosse até outro tipo de problema de saúde, porque, né, tava me prejudicando bastante. Graças a Deus eu não cheguei a sentir aquela dor no peito que o pessoal sente, falta de ar. Sim, vez ou outra eu sinto umas fisgadinhas no peito, mas eu creio que é tudo sintomas de ansiedade. Às vezes eu fico com o corpo trêmulo, como se eu estivesse nervosa. Às vezes nem tô nervosa, mas eu fico sentindo como se eu tivesse com o corpo trêmulo. E então essas enxaquecas, né? Hoje novamente voltou a me dar. Ainda tem alguns dias para mim poder tomar esse outro comprimido, que o médico até falou pra mim, que vai cortar um pouco o efeito, mas que isso seria só durante 30 dias. E, enfim, né? Eu tô tomando sertralina de 50 2 vezes por dia. Os efeitos colaterais foram esses que eu falei. Eu fiquei 2 noites, ou fui 3 sem dormir. Eu não dormia de jeito nenhum. Eu ficava com sono, muito sono, mas eu deitava e eu não conseguia pregar o olho. Aquela sensação de ficar trêmula, os batimentos cardíacos, né? Eu sentia um pouco mais, é como se tivesse intensificado os sintomas da ansiedade. Mas foram poucos dias. Diarreia também, eu acho que eu tive uma vez ou foi 2, um dia ou foi 2. Pouco de diarreia também. E esses foram os efeitos colaterais que a sertralina causou em mim. Hoje, eu já me adaptei com ele. E assim, quando eu tava tomando apenas um, melhorou no início do tratamento, né? Melhorou bastante. Só que eu sentia em mim que eu precisava de mais. Eu sentia que eu precisava de mais. E até queria, né, ir no médico pra pedir ele pra aumentar e tal. Só que aquela coisa. Eu não gosto de sair. Eu evito o máximo. Eu só vou quando é o jeito mesmo. E
foi quando comecei, né, a sentir novamente as dormências nas mãos, que eu fiquei, epa, peraí, eu tenho que ir, né? E foi quando eu fui. E ele aumentou a dosagem. Ansiedade não é frescura. De jeito nenhum. Só quem passa sabe o que a ansiedade causa. E não é fácil. Tinha dias que eu ficava com medo de ficar em casa sozinha com as crianças, porque, né, meu filho mais velho não estava em casa, o meu esposo trabalha o dia inteiro, e só ficava eu, meu filho de 2 anos, que hoje tem 3, né, que ele tinha 2 anos e alguns meses, e então o de 8 anos, né, o de 9 anos, na verdade, ele já completou 9. E assim, eu ficava com medo, eu ficava com bastante medo de ficar com eles em casa, sozinha, e passar mal, porque eu me sentia muito mal quando vinha aquelas enxaquecas. Eu me sentia muito mal, eu ficava com medo de ficar em pé, de fazer alguma coisa, de tomar banho sozinha e passar mal no banheiro. E assim, é bem difícil, é bem complicado, e realmente só quem tem o transtorno de ansiedade sabe o quanto é difícil. Bom, pessoal, eu vim aqui, né, dizer pra vocês que nem todos os sintomas são iguais, né? Cada pessoa reage de uma forma diferente. E se você estiver sentindo alguma coisa, né, não diga, eu tenho isso e já vou comprar essa medicação. Eu tô sentindo as mesmas coisas que ela sentiu e vou tomar essa medicação. Não se automediquem, pelo amor de Deus. Eu não estou aqui indicando medicação. Eu estou aqui falando da medicação que eu tomo, né? Falei os sintomas que eu tive e falei sobre a medicação que eu tomo, né? Porque às vezes tem alguém que toma essa medicação ou que está iniciando agora esse tratamento e tá tendo alguns efeitos colaterais e não tá entendendo, né? Não sabe se deve continuar ou parar, porque no início do meu tratamento foi isso que eu pensei. Quando eu vi que os sintomas, ao invés de amenizar, estavam intensificando e ficando mais fortes, eu pensei, eu vou parar meu tratamento, vou interromper essa medicação, porque os efeitos eram para melhorar e só tá piorando, né? Foi assim que eu pensei. Só que depois de pesquisar, o médico ele esqueceu totalmente de me falar sobre os efeitos colaterais, né? A medicação, como é pego na secretaria, ele não vem com caixa, então ele não tem bula. E eu fiquei, né, meu Deus, e agora? Será que eu devo parar ou continuar? Eu não vou continuar não, porque em vez dele melhorar a minha situação, ele só tá me prejudicando, né? Porque como eu falei, eu passei 2 ou 3 noites sem dormir, nem à noite, nem durante o dia. E eu ficar mais ansiosa, e eu ficar mais nervosa, e enfim, eu pensei em interromper o tratamento. Só que, pesquisando, eu achei pouquíssimos vídeos falando sobre os efeitos colaterais. E, enfim, eu trouxe esse vídeo pra dizer pra vocês, pra falar pra vocês, né, o que eu tô passando e o tratamento que estou fazendo, como que é esse tratamento, os sintomas que eu tive, né, é sobre isso. E é isso. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, vem fazer parte da nossa família, tá certo? Ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!